Vamos entrar na palavra? Estou aqui em Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Meu irmãozinho, é o que todo mundo tem que aprender a fazer: receber Jesus na sua casa, no seu coração. Bem, a maioria já está conosco há algum tempo. Você sabe que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Receber Jesus não é levar uma imagem para a sua casa de Jesus, não. É receber a palavra no coração. E nem sempre a pessoa recebe. A Bíblia fala em Provérbios 13, 13, quem despreza a palavra, perecerá. Está lá. Então não despreze. Quando você ouvir a palavra, receba a palavra no seu coração. Quer dizer, receba a palavra na sua casa. Isso é importante, você entender que a palavra de Deus, ela é Deus conosco. A palavra de Deus nos traz segurança. Nós temos que nos examinar se temos a palavra no coração. No Salmo 119, 11, diz assim: Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, onde há a palavra, as trevas não conseguem entrar, o diabo não consegue entrar, porque você permanece com a palavra, ou na palavra. Um exemplo, pode vir um mau pensamento, mas você tem a palavra que diz o quê? Que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Isso é Hebreus 4:12. Coloca, por favor, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando você tem a palavra, meu irmãozinho, você não deixa entrar um mau pensamento. Não, Deus conhece meus pensamentos, Deus tem misericórdia. E se você sente que aquilo está lhe atraindo, você diz: Jesus, me faça rejeitar o que é contra a tua palavra. Então, com a palavra você não peca. Temos que aprender a receber a palavra no coração. Repito, a palavra é Deus conosco. Palavra, ausência de medo. Palavra, ausência de pecado. Se você despreza a palavra, entra o pecado, entra o medo, entra a insegurança. Então temos que aprender a receber Jesus em casa. Aí diz: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E a igreja tem que fazer isso. O que é se assentar aos pés do Senhor? Orar, interceder, ouvir o Senhor, não deixar a inquietação tomar conta, não deixar a ansiedade tomar conta. A palavra de Deus, ela é Deus conosco, como eu falava agora mesmo. Eu falei durante o dia: não fique zangado se eu mexer com você. A palavra de Deus, ela deve ocupar sempre o primeiro lugar na nossa vida, mas nem sempre ocupa. Por quê? Porque eu falei, não fique zangado. A pessoa fica 1h30 assistindo uma partida de futebol. Peraí, eu não sou hipócrita, não estou dizendo que é pecado, não. Mas eu até descobri uma coisa que eu gostei comigo mesmo, que é: você sabe que eu descobri que tem muito tempo que eu não assisto uma partida de futebol inteira? Assisto assim, um pedacinho, alguma coisa assim, e agora eu tenho até motivos para assistir, né? Mas não tenho assistido uma partida inteira, 90 minutos, eu não lembro, sinceramente, a última vez que eu assisti, não sei se foi na Copa do Mundo, né? Que nem sei se na Copa eu assisti também uma partida toda, completa. Mas, como eu falei, sem hipocrisia, não estou dizendo que é pecado. Não falei que é pecado assistir uma partida de futebol. Eu estou dizendo que nós não conseguimos ficar 1h30 com o Senhor, às vezes nem meia hora. Lembra quando foi a última vez que você ficou meia hora aos pés do Senhor, orando e meditando? Porque a oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. Precisa de estar aos pés do Senhor. Isso, muita gente tem que aprender a se doutrinar para buscar. Mas, pastor Jaime, eu não tenho tempo para ficar meia hora, 1 hora, devia arrumar esse tempo. O pessoal conta tanto no secular, né, como também no meio gospel, no meio evangélico, cristão, a história de um homem, né, que ele era muito ocupado, e o filho pediu: papai, fica um pouco comigo, 1 horinha comigo. Filho, para você morar na casa que você mora, para você estudar no colégio que você estuda, para você usar a roupa que você usa, papai tem que trabalhar muito. E papai não tem tempo. Esse papai, quanto é que o senhor custa 1 hora sua de trabalho?
E o pai disse, R$100. Então eu estou quase chegando, até tenho 50, mais 50 eu vou comprar uma hora sua. Será que Jesus está querendo comprar uma hora sua? Você tem que ter esse tempo, porque a pessoa não arruma o tempo, por exemplo, para se exercitar, para fazer alguma coisa, depois vai fazendo um tratamento, não é? Por favor, não estou julgando nem criticando. Imagine uma pessoa na hemodiálise, 3 vezes por semana, e a pessoa está lá. Imagine a pessoa na quimioterapia, na radioterapia. Às vezes tem que se internar para fazer o tratamento, não é? Às vezes para tomar algum tipo de antibiótico, tem que se internar, que é antibiótico na veia. E a pessoa tem que fazer. Então, nós temos que aprender a ter um tempo para ficar aos pés do Senhor. E isso deve ser uma coisa constante, que é muito importante. Jesus vai explicar sobre isso. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me dê esse serviço só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você sabe que isso acontece, você leva Jesus para casa e outra pessoa da família acaba ficando mais firme. Eu contei a história de um homem que ele levou toda a família para Jesus, esposa, filha, ele levou todo mundo. A filha dele casou até com um pregador, mas ele depois nem ficou na igreja, ele. Engraçado, né? E isso acontece, claro que tem que resgatar essa pessoa e ir atrás dela. Mas acontece, a minha mãe me trouxe para a igreja, a minha mãe fazia campanhas. Eu brinco que minha mãe era correnteira, né? Não era nem batizada. Eu batizei a minha mãe nas águas, anos depois, já como pastor, fui batizar. Mas ela que ia à igreja, fazia campanha de oração e tudo. Mas depois eu fiquei aos pés do Senhor. Eu fui aprender. É claro que, como a Marta, a minha mãe também mexeu comigo um dia. Falou, olha, filho, eu gostei que você fosse para a igreja. Você foi para a igreja, foi bom para você. Mas você está meio fanático, hein? Você está indo todo dia, está indo quase sempre, está sempre na igreja, está sempre aí orando. Não sei se já aconteceu isso contigo. Quer dizer, nós estamos aos pés do Senhor. Mas é necessário. E a Marta aprendeu isso aqui, nós vamos ver lá na frente. Jesus está falando algo que ele ensinou um pouco atrás. O quê? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Ele diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, os gentios no nosso caso são pessoas fora da igreja, procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. É verdade, Deus sabe que você precisa trabalhar, ter um trabalho. Deus sabe que você precisa de se alimentar, você precisa de se vestir. Ele sabe tudo isso. Mas essas coisas também as pessoas lá fora buscam. Aí ele vai dar uma lição muito grande. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estava estudando o livro de Mateus, há uma coleção de livros, que fala, livro por livro da Bíblia, um livro falando de um livro. Ele dá detalhes do idioma original, primário, tudo, das traduções, né? E ele conta a história de um homem. E esse homem, no século XIX, ele pegou isso aqui e fez uma boa ilustração, uma boa mensagem. Ele diz assim, buscai primeiro as coisas maiores, e as menores vos serão acrescentadas. Por que buscar? Porque as coisas do reino de Deus, elas são simplesmente superiores às coisas do reino dos homens. Uma história, uma senhora uma vez me contou, e isso com toda a transparência, toda a sinceridade e toda a verdade. Esse homem era um homem de posses, de bens materiais, muito. E a esposa dele era evangélica. E ela dizia assim, vão para a igreja? Não, olha, ele tinha um problema de saúde. Isso aí pode se agravar um dia. Se o dia que acontecer, eu tenho os melhores médicos para cuidar de mim. E ele foi embora, irmão. Esse homem já morreu. Por quê? Porque tem situação que no reino dos homens não há cura para aquilo, não há solução para aquilo. A doença mesmo, você vê. O caso, vamos falar assim, AIDS, não é? Tem tratamento. Câncer tem tratamento, mas para eles não tem a cura. A própria Covid agora, né? A própria Covid não descobriram ainda que a vacina não estamos tomando. Eu tomei, por favor, não vai me chamar de negacionista não, tá?
Eu tomei 2, eu vou tomar a terceira esse mês agora, né? Que é depois de 5, era 6 meses, passaram para 5 meses. Vou tomar. Mas o que eu quero dizer, tem situações que se você não estiver ou não conhecer o reino de Deus, você vai perecer. Até a vida financeira. Sempre falamos aqui, grandes empresas, aqui na Lapa, indo ali, você encontra, ali na Francisco Matarazzo, quantas empresas tinha ali, quantos galpões, lembra? Armazéns, não existem mais. Falei lá no Rio de Janeiro, Hamilton, era da fábrica de máquina de escrever, era um parque industrial, que era o sonho de todo mundo trabalhar naquele lugar, e eu consegui trabalhar lá, eu trabalhei naquela empresa. Eu lembro que eu fui subgerente de uma livraria, isso com 18 anos em Copacabana, então, trabalhando como diz o outro de peão, como metalúrgico, ganhava mais do que na livraria, onde naquela época era de segunda a sábado, no domingo não funcionava nada, mas de segunda a sábado, e a metalúrgica era de segunda a sexta, quer dizer, um horário bem diferente. Mas o que eu quero dizer, era um parque industrial que empregava milhares de pessoas, vamos dizer que fossem 5 mil funcionários, pelo menos 25 mil pessoas se alimentavam daquele parque industrial, não existe mais. Agora, no reino de Deus, ele não passa. O reino de Deus permanece. E nós temos que aprender a buscar as coisas de Deus, como aconteceu aqui com essa família. O que? João capítulo 11. Nós falamos de 2 irmãs e nós vamos conhecer mais um personagem da família. Diz: e estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o seu com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. A doença era grave. A doença era tão grave que Lázaro chegou a óbito. Morreu. O caso era sério. Mas essas irmãs conheciam o Senhor. Essas mulheres, elas tinham conhecido o Senhor e permaneceram com ele, diz aqui. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Por que está falando isso? Mas depois eu explico sobre isso aqui. Isso eu vou falar um pouco mais na frente. Isso aqui que é profundo, diz para nós. E Jesus, ouvindo isso, diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Cuidado, hein? As pessoas entendem mal isso aqui. Como? Tem gente que chega a dizer: eu estou doente para a glória de Deus. Eu gosto de explicar. O Lázaro ficou doente, o Lázaro morreu e o Lázaro ressuscitou. Onde o Senhor recebeu a glória? Na ressurreição. Claro, alguém vai dizer: não, na doença sim, mas a doença não prevaleceu. Ele venceu. A doença venceu a morte. Então foi para a glória de Deus. Mas eu estou falando por causa da interpretação errada. Que conheço história, eu tenho alguns anos no Evangelho, né, completando 4 décadas que eu vou completar, e digo, já vi cada situação de uma senhora que todo mundo orar para essa doença que eu tenho é para a glória de Deus. Através dela toda a minha família vai se converter. E ela morreu. Coisa séria. Cuidado para não ter interpretação errada. Não. Doença, só ir a médico não é pecado algum, não. Mas esse caso aqui não está falando sobre isso. Está falando o que eu quero explicar. Ora, diz assim: Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas Jesus não ama a todos? A Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Você costuma evangelizar alguém e você fala o que para a pessoa? Jesus te ama. Não é verdade? Quem nunca falou isso para alguém? Jesus te ama, e havia até para evangelizar: eu te amo também, Jesus te ama. É verdade, mas é um amor aqui que nós temos que explicar. É com você, eu também amo todas as pessoas, né? A Bíblia diz para você amar até os seus inimigos, mas existe o amor para a família, por exemplo. Então esse amor que Jesus está falando aqui é muito mais. Como é que é esse amor? Vamos para João 14, 21. Você conhece bem esse versículo. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, Marta, Maria, entenda, e Lázaro amavam o Senhor.
Nós temos que aprender também a amar o Senhor para que a nossa família também venha amar o Senhor. Começou com a Marta, recebendo Jesus em casa. Continuou com a Maria, sentada aos pés dele. E esse Lázaro aqui, ele se torna uma pessoa tão próxima do Senhor. Volto no capítulo 11, no versículo 11, que diz aqui algo profundo. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que fala do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Mas o que eu quero explicar é o versículo 11, o que Jesus chamou Lázaro de amigo. Então o Lázaro se tornou uma pessoa íntima, uma pessoa, você também pode se tornar uma pessoa íntima do Senhor. Como? João ainda, capítulo 15, versículo 14. João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então o Lázaro se tornou amigo de Jesus porque ele guardava os mandamentos, ele fazia o que Jesus mandava. Igreja, nós temos que acordar, porque haverá situações, por isso que temos que não só receber Jesus em casa, no coração, não somente isso, mas temos que estar sempre aos pés dele, porque haverá situações, se o reino de Deus não nos socorrer, vamos perecer. Se o reino de Deus não se manifestar, vamos perder. Então é importante você se envolver com Deus, como Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Falou muito sobre isso no livro de Romanos, capítulo 14. Paulo fala muito a respeito desse assunto aí. Versículo 17. Ele diz: porque, isso eu não dei durante o dia, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O que é justiça? Você vai ter o que é direito seu. E paz e alegria no Espírito. Quando você então se torna um cidadão do reino de Deus, que você crê que pode ter a ajuda do reino de Deus, você não perde a paz. Você tem a alegria. A alegria não é você ficar rindo, não. O seu semblante não cai, mesmo diante das adversidades. Você sabe que o seu socorro, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Agora, é claro, lembra do que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? Viver de acordo com a sua palavra. No Brasil, por exemplo, hoje, nós temos a lei do divórcio. Não existia. A lei do divórcio não existia. Ela vem depois com o senador, entendendo que faz uma lei, é aprovada e tudo, e ela foi sendo, entre aspas, aprimorada, de uma tal maneira que hoje o cidadão casa e descasa quantas vezes quiser. Até tem aquela brincadeira que o amigo fez com o outro: ô rapaz, você casou, desculpa, não deu para ir no seu casamento, mas não fica triste não, no próximo eu vou. Na lei de Deus, na sua justiça, na justiça de Deus, não tem outro casamento. O que uniu Deus, jamais separa o homem. É claro, você pode ficar aqui no 10º casamento, mas dali para frente é o reino de Deus. Agora, até ali não era. Por isso que quando chegar na igreja, tem gente que chega no 2º, no 3º, no 4º casamento. Por favor, Deus não condena ninguém. Sempre gosto de lembrar da mulher samaritana: chama o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tu tens não é teu marido. Mas Jesus não jogou pedra nela, não julgou, não julga ninguém. Só Deus sabe como a pessoa vem chegar na igreja. Então, por favor, não fique se julgando, se recriminando, se martirizando, porque você veio no 3º, 4º casamento. Não. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A coisa que passou. Na Bíblia Sagrada, só há um jeito quando há uma infidelidade, que não há arrependimento. Havendo arrependimento, tem que haver perdão. Assunto para outro dia. Hoje, temos que seguir não só o reino de Deus, mas a sua justiça. Viver da palavra de Deus, até mesmo como falou: amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar a pessoa que me odeia? Porque é a justiça de Deus, é a lei, então eu vou fazer. Aí sim, quando eu precisar de ajuda, eu vou ter como eles tiveram. Lázaro estava numa situação perdida, era 4 dias. Você já ouviu muita gente falar de ressurreição, né? Eu contei do pastor Zelina, nosso pastor no Rio de Janeiro, se eu não me engano está em Bom Sucesso, mas foi pastor em Jundiaí, Guaianazes aqui, em Franca, Manaus. Ele trabalhou comigo muitos anos atrás. Eu que trouxe ele para São Paulo em 88. E o pastor Zelino, a mãe dele morreu.
Ficou na pedra do necrotério mesmo. Ele não era nem da igreja, nem a mãe, nem o pai. Mas a família da mãe ou do pai, os familiares dele eram da igreja evangélica. E oraram e a mulher voltou. Mas você sabe que ela não se converteu naquela época? Ela foi se converter anos e anos depois, quando o filho dela já era pastor da Igreja da Graça. Aí ela se converteu, se batizou. Hoje ela já está na glória já. Mas, foi um negócio de mais de 40 anos atrás. Quer dizer, já vimos, mas ali de Lázaro, ele estava sepultado e era 4 dias que ele estava morto. Mas Deus faz o impossível se tornar possível. Qual é a nossa mensagem? Meu irmão, busque o reino de Deus. Receba Jesus em casa. Fique com Ele, se assente aos pés dEle, aprenda com Ele todos os dias. Você vai ver muito dEle na sua vida. E quando você precisar, Ele não vai negar o socorro.